Vamos lá, pessoal, segunda parte da nossa aula. Estamos trabalhando classificação de direito penal. No bloco passado eu terminei falando do direito penal objetivo e direito penal subjetivo. No direito penal subjetivo, eu alertei que se refere ao direito de punir do Estado. E aqui eu quero aprofundar um pouquinho. Eu disse que o direito de punir do Estado não é absoluto. O direito de punir do Estado não é incondicionado, não é ilimitado. O direito de punir do Estado tem limites quanto ao modo, quanto ao espaço e quanto ao tempo. Eu vou provar isso para vocês agora. Limite quanto ao modo. Pessoal, o direito de punir estatal deve respeitar direitos e garantias fundamentais do cidadão. O direito de punir do Estado deve respeitar direitos e garantias fundamentais do cidadão. A dignidade da pessoa humana. Canotilho faz esse alerta e diz: a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada por todos os ramos do direito, inclusive pelo direito penal, por mais que esse direito lide com questões atrozes. Olha só, como bem explica Canotilho, mesmo no caso em que o legislador se encontre constitucionalmente autorizado a editar normas restritivas, permanecerá vinculado à salvaguarda do núcleo essencial dos direitos, liberdades e garantias do homem e do cidadão. Por mais que o direito penal esteja autorizado a editar normas restritivas, com previsão de pena privativa de liberdade, essa pena tem que respeitar direitos e garantias do homem e do cidadão. Tá ok? Então, eu já demonstro que o poder punitivo estatal não é absoluto. Tem limite, limite quanto ao modo. Também tem limite quanto ao espaço. Em regra, aplica-se a lei penal, aplica-se a lei penal aos fatos ocorridos no território nacional. Em regra, aplica-se a lei penal aos fatos ocorridos no território nacional. Isso está no artigo 5º do nosso Código. Olha o que ele diz. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito nacional, ao crime cometido no território nacional. É o princípio da territorialidade. Nós vamos ter uma aula sobre eficácia da lei penal no espaço. E quando eu estudo a eficácia da lei penal no espaço, eu vou estudar certamente esse princípio da territorialidade. Já vimos, portanto, limites quanto ao modo e limites quanto ao espaço. Eu tenho ainda um limite temporal. O direito de punir não é eterno. O direito de punir não é eterno. E a prova maior de que o direito de punir não é eterno é exatamente o instituto da prescrição. Por mais grave que seja o crime, em regra, é prescritível. Em regra, temos exceções, temos casos excepcionais em que o crime é imprescritível. Mas, em regra, por mais grave que seja o delito,
ele é prescritível. Quando algum examinador te perguntar em concurso o que é prescrição, você começa dizendo que a prescrição é um limite temporal ao direito de punir. Limite temporal ao direito de punir. Por mais grave que seja um crime, em regra, ele prescreve. A prescrição aparecendo como limite temporal ao direito de punir. Nós vamos ter uma aula exclusiva para trabalhar prescrição. Bom, eu acho que eu convenci a todos de que o direito de punir do Estado não é absoluto. Mas se você ainda tem alguma dúvida, eu encerro com a lição de Paulo Pusato. Ele diz o seguinte: o Estado não é absolutamente livre para fazer uso desse poder de castigar através do emprego da lei. Sua tarefa legislativa e de aplicação da legislação encontram-se limitadas por uma série de balizas normativas formadas por postulados, princípios e regras, tais como a legalidade, a necessidade, a imputação subjetiva, a culpabilidade, a humanidade, a intervenção mínima e todos os demais direitos e garantias fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a necessidade de castigo. Pronto. Legal? Como eu já disse, o direito de punir é monopólio do Estado, hein? É monopólio do Estado. Ele chama para si a responsabilidade de aplicar sanção penal. Então vejam, o direito de punir é monopólio do Estado, ficando proibida a justiça privada. Aliás, a justiça com as próprias mãos configura crime. É o artigo 345 do nosso Código, exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, é punida com detenção de 15 dias a 1 mês ou multa além da pena correspondente à violência. Então, o poder de punir é monopólio do Estado. Você, cidadão, não pode querer fazer justiça com as próprias mãos. Isso é crime. Você tem que buscar uma tutela estatal. Estado, eu fui vítima de um crime, eu quero que você puna o meu agressor. O Estado vai punir. Entendeu isso? Agora nós temos um caso excepcional. Um caso excepcional em que o Estado tolera a punição privada paralela à punição estatal. Qual é esse caso? Temos um caso excepcional em que o Estado tolera a punição privada paralela à punição estatal. Qual é esse caso? Ah, Rogério, eu já sei. É a legítima defesa? Não. Não é a legítima defesa. Como o próprio nome já diz, na legítima defesa, você não está punindo o agressor, você está se defendendo. Então, a legítima defesa não é o caso que eu estou querendo que você responda. Ah, Rogério, já sei qual é esse caso. Ação penal de iniciativa privativa da vítima. Ação penal privada. Ação penal privada é uma hipótese em que o Estado tolera a punição privada pela vítima? Não. Na ação penal de iniciativa privada, eu não tenho punição. O Estado não transfere o direito de punir para a vítima, ele só transfere o direito de processar, só transfere o direito de perseguir a pena.
o direito de aplicar a pena continua do Estado, ele não transfere isso ao particular. Então, quando alguém te fizer uma pergunta, tem algum caso em que o Estado tolera a punição privada paralela à punição estatal? Legítima defesa. Não é esse caso, muito menos a ação penal de iniciativa privada. Rogério, então qual é esse único caso em que o Estado tolera a punição privada paralela à punição estatal? É o artigo 57 do Estatuto do Índio. Artigo 57 do Estatuto do Índio. Olha o que diz. Será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais, desde que não se revistam de caráter cruel, infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. Vejam, o artigo 57 ele é claro, será tolerado pelo Estado a aplicação pelos grupos tribais de sanções penais do grupo, desde que essa sanção penal não seja cruel, infamante ou pena de morte. Entenderam? Isso já caiu na prova, por exemplo, do MPF. Rogério, eu confesso que quando você perguntou se existe alguma exceção ao monopólio do poder punitivo estatal, eu lembrei do Tribunal Penal Internacional. Eu acertei? Não. O TPI é exceção ao monopólio do direito de punir do Estado, o Tribunal Penal Internacional? Não. Então vejam, o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma e com sede na Holanda. O Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma, não representa exceção à exclusividade do direito de punir do Estado. Você vai perceber que o artigo 1º do Estatuto de Roma consagra o princípio da complementariedade. Então vejam, tá aqui ó, o artigo 1º do Estatuto de Roma consagra o princípio da complementariedade. O que significa isso? O TPI será chamado a intervir. Olha só. O TPI será chamado a intervir somente se e quando a justiça repressiva interna falhar, se tornar omissa ou insuficiente. Será chamado a intervir somente se e quando a justiça repressiva interna falhar, se tornar omissa ou insuficiente. O TPI será chamado a intervir somente se e quando a justiça repressiva interna falhar, se tornar omissa ou insuficiente. Está aqui, ó, o artigo 1º do Estatuto diz que o tribunal é criado pelo presente instrumento,
Será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com o presente estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. Não substitui as jurisdições penais nacionais, e sim complementa. Não substitui, não passa por cima, complementa. Joia? Caiu em concurso recentemente o que significa criminalização primária e criminalização secundária no âmbito do direito penal. O que é isso? O que significa criminalização primária? E a secundária? Já ouviu falar disso? Vamos começar trabalhando a criminalização primária. No que consiste? Ela diz respeito ao poder de criar a lei penal, diz respeito ao poder de criar a lei penal e introduzir no ordenamento jurídico a tipificação criminal, de determinada conduta. Então, diz respeito ao poder de criar a lei penal e introduzir no ordenamento jurídico a tipificação criminal de determinada conduta. Isso representa criminalização primária. O poder de criar a lei e introduzir no ordenamento jurídico a tipificação criminal de determinada conduta. Rogério, e o que vem a ser a criminalização secundária? Criminalização secundária atrela-se ao poder estatal para aplicar a lei penal introduzida no ordenamento. Atrela-se ao poder estatal para aplicar a lei penal introduzida no ordenamento. Introduzida no ordenamento. Com a finalidade de coibir determinados comportamentos antissociais. Então você já sabe o que vem a ser criminalização primária e criminalização secundária. Dando sequência à classificação do direito penal, recentemente o examinador perguntou em concurso: o que é direito penal de emergência? O que é direito penal promocional, também chamado de direito penal político ou demagogo? Já ouviu falar disso? Vamos lá. Direito penal de emergência. Atendendo às demandas de criminalização, o Estado cria normas de repressão ignorando garantias do cidadão. O Estado age numa verdadeira afoiteza para criar uma norma e dar à sociedade uma sensação de tranquilidade, de segurança. Dizem que a lei dos crimes hediondos nasceu no espírito de direito penal de emergência. A mídia ficou acompanhando o sequestro do empresário Abílio Diniz. A sociedade brasileira na época, final da década de 80, começo da década de 90, ficou assustada com uma extorsão mediante sequestro. Começou a exigir do parlamento uma resposta.
E o parlamento rapidamente cria a lei dos crimes hediondos, trabalhando esses crimes de maneira mais severa e rigorosa. Aliás, rotulou só como crimes hediondos os crimes praticados pelos pobres contra os ricos, esquecendo de colocar como hediondos, esquecendo entre aspas, os crimes praticados pelos ricos contra os pobres. Porque até hoje, crimes contra a administração pública não estão na lei dos crimes hediondos. Você vai encontrar basicamente crimes contra o patrimônio. Isso é um absurdo. Essa lei nasce para dar à sociedade a tranquilidade ou uma sensação de segurança. Direito penal de emergência. Quer outro exemplo? Estupro coletivo no Rio de Janeiro. Na mesma semana, o Congresso discutindo o aumento da pena do estupro coletivo. Como se isso fosse dar à sociedade a tranquilidade de que esse estupro coletivo não mais aconteceria. Não é absurdo? Isso é o direito penal de emergência. Rogério, o que vem a ser o direito penal promocional, político ou demagogo? É o Estado visando a consecução de seus objetivos políticos e, para tanto, emprega leis penais desconsiderando o princípio da intervenção mínima. Ele usa o direito penal para transformação social, mas o direito penal não serve para transformação social. Você não pode esquecer que já foi considerado contravenção penal a mendicância. Espera um pouquinho, ao invés do Estado criar políticas públicas para acabar com a mendicância, o que ele faz? Cria a contravenção da mendicância para poder recolher criminalmente os mendigos. Ou como dizem alguns, mendigos. Você já ouviu isso? Não, não dói o ouvido? Mendigo, dói ou não? Mendigos, né? Hoje eu vi um mendigo. Legal. Vejam, isso é um direito penal promocional, demagogo, político. O Estado, ao invés de criar políticas públicas, ele cria uma infração penal de mendicância para tirar os mendigos da rua, enclausurando todos. Não é absurdo? Rogério, eu estava prestando um concurso e o meu examinador perguntou o que é direito penal simbólico. O que é direito penal simbólico? O direito penal simbólico acaba retratando a consequência de um direito penal de emergência ou um direito penal promocional. A lei nasce sem qualquer eficácia jurídica ou social. A lei nasce sem qualquer eficácia jurídica ou social. Vocês estão lembrados quando o Congresso discutia a lei das palmadas? Está lembrado disso aqui? O Congresso chegou a cogitar criminalizar a correção com emprego de violência física pelos pais, ainda que esse emprego de violência física fosse uma palmada. Essa lei não nasceu com esse espírito, mas se tivesse nascido, teria alguma eficácia social? Dizer que o pai que dá uma palmada no bumbum do filho pratica crime? O que você acha? Teria alguma eficácia social? A sociedade ia aceitar essa norma? O Congresso discutiu criminalizar a marcha da maconha. Pessoal, a marcha da maconha não está fazendo apologia ao crime, como sustentam alguns. Na marcha da maconha, ninguém está dizendo, vamos fumar maconha que é legal. Eles estão pedindo para descriminalizar o uso. Então vejam, se o Congresso amanhã criar o crime correspondente à marcha, é uma lei sem qualquer eficácia social. A sociedade na marcha da maconha não está pedindo para você usar a maconha, está pedindo para o Estado rever a sua política punitiva, devendo descriminalizar o uso. Percebeu a diferença?
costuma cair em concurso ainda a tal das velocidades do direito penal. Já ouviu falar disso? Rogério, peraí, agora direito penal tem velocidade? Já caiu em concurso. Velocidades do direito penal. Quando eu falo em velocidade do direito penal, eu tenho que lembrar que é uma teoria idealizada por Silva Sanches. Essas velocidades foram idealizadas por Silva Sanches. E nas velocidades do direito penal, eu trabalho nada mais, nada menos com o tempo que o Estado leva para punir o autor de uma infração penal mais ou menos severa, podendo ser essa punição com pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Então, eu vou ter aqui o estudo do tempo que o Estado leva para punir o autor de uma infração mais ou menos grave, com pena mais ou menos severa. São 3 as velocidades do direito penal, de acordo com Silva Sanches. 3. Eu vou aprofundar esse assunto no próximo bloco.